sua vida você está vivendo diante das violentas águas? Deus já te mandou pisar nelas? Não cabe mais pergunta. Mas se você ainda está no tempo de entender o porquê pisar nelas, Ele vai ter todo o prazer e o cuidado de chegar para você e dizer nessa noite: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. É muito tremendo você ver, por exemplo, a reação daqueles que os espias enviados por Moisés narraram serem gigantes e homens de guerra. A Bíblia vai dizer que Josué atravessa o Jordão. Eu tenho uma teoria muito própria minha, as minhas viagens. Porque entenda bem, com as 7 voltas em Jericó, as muralhas caem, mas os espias diziam que dentro das muralhas existiam gigantes e homens de guerra. A gente está falando de uma nação, não era um exército. E a mesma Bíblia vai dizer que quando as muralhas de Jericó caem, não há resistência dos tais gigantes e guerreiros. Você está conectando a sua mente à Bíblia? Quando as muralhas caem, Jericó já é dominada, não há resistência, não há combate, há uma entrega. E eu nas minhas viagens, eu costumo dizer, por onde eu passei, preguei sobre isso, de que a conquista de Jericó não foi quando as muralhas caíram, mas quando o Jordão parou. Um sinal de vida e vida em abundância para pensar comigo, viaja comigo um pouquinho só. Um rio que tem o seu curso paralisado por alguns instantes. Como fica a terra a partir daquela paralisação? O leito do Jordão conheceu sequidão. Todas as cidades e nações à margem do Jordão se escandalizaram com esse Deus que fez o Jordão parar. Fica viajando comigo, famílias na beira do rio pescando. Cadê a água? Porque diferente do mar que tem que abrir, um rio precisa parar. E o rio, se você ainda não percebeu, ele sempre vai correr do lugar mais alto para o lugar mais baixo. A água para e todos os povos na beira do Jordão ficam apavorados com esse Deus do tal povo de Israel, que faz a água do Jordão parar. E se faz a água do Jordão parar, o que esse Deus pode fazer conosco? É melhor se render. Você entendeu que a guerra não é sua? Você entendeu que na força do seu braço não vai rolar? Por isso o Senhor está dizendo para alguns aqui, ser forte e corajoso. Porque a partir do momento que você resolver pisar nas águas, quem para elas sou eu, e não você. Ah, você está na beira do caminho construindo um barquinho para atravessar o Jordão, você não entendeu. Ele precisa parar. Porque se você atravessar o Jordão com um barquinho, do outro lado tem guerreiros e gigantes, eles vão acabar com você. E terra de promessa não se conquista com a força do braço, mas através da obediência de um coração convertido. Ah, pastor, basta obedecer. Ah, o poder da obediência. Você quer ver um homem e uma mulher poderoso em Deus, é quando ele encontra o lugar da obediência e paga todos os preços para obedecer ao Senhor, custe o que custar. Porque ele obedeceu num nível de morte de cruz. Mas parece que nas primeiras ameaças, na primeira dor, na primeira escassez, no primeiro boleto que venceu, a gente é retirado quase que a força do lugar de obediência. Nessa noite eu quero te dizer 3 motivos para que você não desista. 3 motivos claros, grandes, irrefutáveis, para que a sua fé não naufrague. Eu começo trazendo essa alusão entre a experiência de convencimento de Josué para a experiência de convencimento de Moisés, nas mesmas circunstâncias, indo para um lugar de obediência e tendo as águas violentas diante.
Nenhum cristão vai alcançar o lugar de obediência com vida fácil. A Bíblia vai dizer que o nosso mestre Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que, então não é por aquilo que conquistou. A gente não pode alterar a Bíblia. Não, pastor, porque tem que ter uma forma mais fácil. A Bíblia diz que não. Se você tem um problema com isso, não é comigo. É com a Bíblia. E a palavra de Deus, até onde eu sei, foi pregado na quinta-feira aqui. Ela é divinamente inspirada para todo ensinamento e exortação. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus, sendo Deus, se submeteu a uma natureza humana e aprendeu a obedecer como homem por aquilo que escolheu sofrer. O sofrimento é uma escolha só para aqueles que querem ter uma vida de obediência. Se a sua escolha é não obedecer a Deus, o sofrimento é descartável. Vocês estão aqui comigo? Eu estou sentindo vocês tão sérios. Vanessa está pintando, gente. Que coisa linda. Vanessa está pintando. Um tempo atrás eu fui perguntado na casa sobre dança, música. E eu acredito que toda arte foi criada por Deus. E como um mal acabado, Satanás tenta alterar aquilo que nasceu do céu. Ele não tem poder criacional. Ele não tem poder de criar nada. Não que Satanás criou, não, ele não criou nada. Ele continua repetindo as mesmas estratégias. Amém? Então toda a arte nessa casa vai ser considerado como expressão de adoração a Ele. Tomara que ela não tenha pintando o meu retrato ali. Não pode. Não pode. Então, eu quero nessa noite dar 3 motivos para que você desista da possibilidade de naufragar na fé. Para que você desista da possibilidade de ficar à beira do caminho. Para que você desista da ideia de escolher qualquer outra coisa que não seja o Senhor. E a partir de hoje você não tenha mais argumentos nas suas crises existenciais, argumento na sua incredulidade, argumento no seu achismo de quem é Deus e o porquê você está vivo. E eu não canso de dizer isso, meu irmão e minha irmã, se você está vivo aqui agora, eu acredito que esteja. Eu acredito que esteja. Se você está vivo aqui nessa hora é porque Ele quer. E Ele precisa querer isso de forma violenta. Porque de qualquer querer você não estaria aqui. Ou você acha que a sua alma não é tão corrompível como a minha. E que você teria lugares muito mais agradáveis à sua alma e à sua carne do que estar aqui escutando o cara chato falar. Então, nessa noite nós vamos trabalhar com motivos que vai começar a quebrar todos os tipos de desculpa ou de motivos, falsos motivos que a sua alma e o seu coração possa gerar nas suas crises. Deixa eu te dizer algo. Você precisa aprender a vencer suas crises nele. Você precisa aprender a passar por elas com a convicção de quem escolhe obedecer. Porque ainda vale, obedecer é melhor que sacrificar. Não, pastor, a situação que eu estou vivendo é muito difícil. Eu imagino. Eu não posso nem dizer que eu sei. Eu imagino. Mas ele foi obediente até a morte de cruz. E se você ainda está vivo respirando aqui, você ainda não chegou no seu modelo. O modelo é Cristo. Nós temos aqui lutando e trabalhando, e estudando e se aperfeiçoando para montar um modelo de discipulado bíblico que vai gerar nas pessoas a identidade de Cristo, o caráter de Cristo, que vai ajudar as pessoas a carregar as marcas de Cristo.
continuar a missão inaugurada por Cristo. Essa é a ideia do discipulado, que você se torne cada vez mais parecido, não com Xande, não com nenhum outro líder, mas com Cristo. E precisa, porque é o único modelo de gerenciamento que a Bíblia vai nos apresentar, gerenciamento humano. Porque por mais que você seja espiritual, existem demandas humanas na sua vida. Demandas que precisam ser sanadas a partir da Bíblia. E não de uma carência e uma necessidade almática daquilo que você acha que precisa. Inclusive, a sua alma te engana com muitas coisas que você acha que precisa. E o Senhor diz nessa noite, é descartável, abandona. Não é uma necessidade real, você vive sem essa demanda. Existe vida além das crises existenciais. Existe vida além das crises ministeriais. E você precisa encontrar essa vida, porque essa vida é a minha salvação e a sua salvação. Essa vida que nós vamos encontrar no dia seguinte da crise que a gente achou que ia morrer e que não ia aguentar mais de dor. É a vida que Cristo quer revelar a partir daqueles que escolhem obedecer por aquilo que sofreram. Então escute algo. O dia mau que você já viveu, a lágrima que já brotou nos seus olhos, não foi a primeira e nem a última, e faz parte de um grande processo pedagógico de como obedecer a Ele. Vocês estão aqui comigo? Então, 3 motivos irrefutáveis, e eu vou entrar no primeiro agora. Um dos grandes motivos, você sabe exatamente de onde veio e quem você era antes dele. Eu quero dar um alerta aqui para aqueles que nasceram no lar cristão. Minhas filhas nasceram num berço cristão. E o tempo todo eu faço elas lembrar o quanto elas precisam dele. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu e da minha esposa. Minha esposa nasceu num berço cristão, nasceu na Assembleia, na adolescência foi para a congregacional, ficou lá quase a vida toda, me conheceu e saiu de lá. Tem seus preços, casamento. E aí, eu entrei para essa coisa de Jesus no ano de 99 para 2000, e meu irmão, eu me converti numa igreja de 5.000 membros, eu escolhi congregar numa igreja que 15 seminaristas teológicos da teologia de congregacional iam implantar num ponto de pregação, uma igreja que não tinha energia elétrica, com mato até quase 1 metro. Não era humanamente explicável a minha escolha. E eu quase que, sem impor nada, apenas dizendo, Deus me mandou ir para lá, um novo convertido, 15 dias de convertido. Pensa, o que um cara de 15 dias escuta a Deus? No máximo que ele te ama. No máximo. Tem outras coisas que ele faz, para de fazer caquinha, sossega, essas coisas. E Deus falou comigo, vai para um lugar que não tem nenhuma aparência boa. Eu fui meia noiva, até então noiva teve que ir junto comigo, sem entender muita coisa. E eu vivi uma intensidade do Evangelho que muitas das vezes constrangia ela. Porque para mim tudo fazia sentido a partir da minha conversão. E para ela tudo era normal a partir da existência. Vocês estão comigo aqui? Eu estou falando agora para aqueles que nasceram no berço. Chega uma hora que o bebê tem que sair do berço e provar do deserto. Porque é no deserto que é a escola de Deus. Então o deserto é para aqueles que não nasceram no berço e também para aqueles que nasceram no berço. Porque essa máxima de aprender a obedecer pelo sofrimento não tem a ver só com quem é de sangue nobre. Essa máxima é para os vira-latas como eu, que fui abordado pela luz no meio da minha escuridão e resgatado das trevas. E precisei aprender a obedecer por aquilo que escolhi sofrer. Mas Aline, durante muitos anos, orava por mim e falava assim, Senhor, ele poderia ser um crente normal. Ir aos cultos, participar da Santa Ceia, dar o dízimo. E eu não tinha argumentos para explicar para ela que eu não conseguia ser, aleluia,
É porque está pesado aqui hoje mesmo, irmão. Que eu não conseguia ser esse crente que ela idealizou a vida toda. A vida toda. E para completar as minhas noias, em um dos dias depois de eu ter... Tá, como é que eu vou explicar isso? Num domingo, no almoço de família, eu estava de ressaca. Vai entender? Ressaca. Amém? Eu fui num churrasco lá da família dela, na avó dela. E a coroa, com mais de 80 anos, olha para mim e fala assim: minha filha, ele é um pastor. Meu irmão, terrível coisa aquela senhorinha falou para mim. Aquilo roubou a minha paz. Porque ela falar que esse menino não presta, não vale o que o gato enterra, entendeu? Minha filha, toma cuidado com ele. Olha, jogo desigual. Mas ela liberou uma sentença sobre a minha vida. Você entende isso? Uma sentença que o Senhor fez questão de executar até hoje. Então, você lembrar de quem você era antes de Cristo, para aqueles que nasceram do berço, é lembrar também do dia da conversão e de como consegue ser podre sem Ele. Talvez isso vai te facilitar na pedagogia. Então, saber quem você é e onde você estava antes dele vai nos empurrar, por exemplo, Efésios 4. Se você pode, abra comigo. Efésios 4, verso 17. O primeiro grande motivo pelo qual você não deve abandonar a Cristo. O primeiro grande motivo pelo qual que você não deve naufragar na fé. Efésios 4, versículo 17. Vai dizer assim, estou usando a NVI, já sabe, Bia já me perguntou. Assim eu lhes digo, perdão. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Olha aqui para mim, por isso que você precisa de Jesus. Os seus pensamentos são ruins, sem a ação do Espírito Santo. Escolher naufragar na fé, escolher abandonar a Cristo na caminhada, vai te fazer voltar a ter aqueles pensamentos podres e promíscuos que moviam o seu corpo para a mesma coisa. Porque a vida do ser humano é assim, penso e faço. Então nenhuma queda praticada por nenhum de nós antes não foi pensada. Amém? Talvez seja por isso que Jesus aumentou o nível da graça. Verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Olha aqui para mim, esse é você sem Cristo. Só para você entender um grande motivo pelo qual não abandonar Ele. Esse sou eu e você sem Cristo. Vou dar uma reforçada para você entender quem você é antes ou sem Ele. Para que você nessa noite, eu estou fazendo pedagogia inversa. Ou reversa. Eu estou te dando motivos pelo qual temer. Que abandonar a fé não é voltar ao estado de antes de podridão. É fazer uma aliança com a sua total destruição. Sabe aquela história que se não manter a casa limpa, volta 7 piores? Quem lembra disso? Todo mundo que trabalha com libertação sabe disso. Então você ora ali e liberta uma pessoa, e a pessoa volta às práticas antigas. Voltam 7 piores. Você acha que você está isento disso? Porque tem 10 ou 20 anos de convertido? Todos os demônios que um dia usaram a sua vida estão anotados no caderninho de Satanás. E você escolher por não viver com Cristo é você abrir a casa um dia limpa e dizer, ó, pode vir. E aí você vai se tornar novamente essa pessoa que eu quero reforçar para te dar um motivo grande o bastante para você esquecer essa ideia de naufragar na fé,
Esqueceram essa ideia de abandonar Jesus. Esse negócio de igreja não é comigo, não. Ei, só a vida de Cristo no corpo. Não há vida fora do corpo. Estar aqui é uma obra de salvação na sua vida. Não tem a ver com o serviço na mão, mas com a conversão do coração. Quem é convertido em Jesus se torna igreja. Em todos os seus desdobramentos. Em todos os seus desdobramentos. Comunhão, fidelidade, unidade, fé. Vamos lá. Tudo que você possa pensar em desdobramento de igreja. Você não consegue ser igreja estipulando apenas o que você quer. Não existe essa possibilidade. Eu quero ser igreja do meu jeito e só fazer aquilo que eu quero. Isso não é ser igreja. Isso é ser egocêntrico. A palavra de Deus não vai se converter ao seu coração. É o contrário. O que é verdade, mesmo você achando que não é. Então, um dos grandes motivos pelo qual você não deve naufragar, você não deve abandonar a fé, é que vocês viviam no velho homem, na velha criatura, com coisas fúteis, obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus, ignorantes, com o coração endurecido, perderam a sensibilidade e se entregaram à depravação. Isso, irmãos, nós, sem Jesus, somos depravados. O que você entende por depravado? Um dos grandes motivos, por amor à sua família, por amor próprio, por amor acima de todo a Deus, não abandone a sua fé. Não esmoreça na fé. Não abandone Jesus no meio do caminho. Paga um preço para aprender a obedecer, ainda que isso custe muito sofrimento. Os motivos vão começar a melhorar, fique calmo. Hoje eu comecei do pior. Então vamos para o segundo motivo antes. Quero dizer, não desistimos porque sabemos quem éramos antes. Essa realidade que vivemos no passado e conhecemos bem é o bastante para abandonar essa ideia louca, vazia de vida, de abandonar a Cristo e deixar de ser igreja. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se você nega a igreja de Cristo, você nega Cristo. Isso é claro para você ou você ainda tem alguma dúvida? Não se submete ao cabeça desconectado do corpo. Membros só obedecem ordem do cabeça se estão conectados ao corpo. Mas pastor, o meu momento, eu não tenho a ver com o seu momento, eu estou preocupado com a sua salvação. Eu não estou preocupado com quão difícil o seu momento pode ser. Eu estou te dando motivos fortes o bastante para nessa noite você sair daqui abandonando a ideia de deixar a Cristo. De deixar a ideia de ser igreja dele. Porque deixa eu te lembrar de algo, ele vai voltar, mas ele vai voltar por um povo específico que se chama igreja. Mas a igreja, não estou falando de aprisco, não estou falando de assembleia, nem de batista, nem de metodista, nem do nome que você queira criar. Eu estou falando da igreja de Cristo na terra. Se você não carrega a marca dos escolhidos, eu quero te dizer algo, o seu futuro é ruim. Há tempo de desistir a ideia de deixar de ser igreja. Há tempo de abandonar a possibilidade de se sentir desconectado do corpo e voltar correndo, arrependido, pedindo ao Senhor, me aceita de volta. Porque o meu momento não pode determinar aquilo que eu temo. E qual é o temor que rege o meu coração? Está longe da vida que só Deus tem para dar. Quantos estão aqui nessa noite?
E pode dizer um glória a Deus por isso. Aleluia. Estou aprendendo, Felipe. Vou avançar nisso. Segundo grande motivo, você sabe que não está só. O ser humano, ele desenvolve uma carência almática de achar que nos seus momentos de solidão, ele realmente está sozinho. Deixa eu te dizer algo. Nenhum dos seus dias vividos na terra você conseguiu estar sozinho. Ou você estava com ele, ou você estava com ele, mas sozinho jamais. É realidade espiritual que a Bíblia contempla. Porque aqueles que estão ao derredor, só estão ao derredor porque existe alguém ao redor. E que quando esse alguém que está ao redor sai, os de derredor se aproximam. Você entende isso? Não é uma escolha mais de servir o bem ou o mal. Não é escolha mais de ser luz ou treva. É o fato de que se você não escolhe viver com Cristo, você já está em trevas. Não é uma opção de escolher, não. Eu não vou servir a Cristo, eu não vou ser corpo de Cristo, eu não vou ser família de Cristo, mas também não vou servir a Satanás, não. Entenda algo. A um Deus você vai agradar. Não, eu escolho não ser ofertante, eu não quero ser dizimista, eu não quero me comprometer com a obra de Deus. Amém, amém, amém. Nós não estamos aqui atrás do seu dinheiro, mas em algum lugar você vai investir. O ser humano não se alimenta comendo notas de 100 nem de 50. Não, porque do meu dinheiro, não, porque o pastor rouba, porque a igreja não, a igreja tem muito dinheiro. Não, você não entendeu ainda. Você não entendeu. A igreja pode ser a milionária que for. Se você não investir o seu dinheiro no reino de Deus, em algum lugar você está investindo. Você sabe onde. Não é uma escolha tipo assim, ó, eu não vou dar à igreja, mas eu vou fazer o bem. Que bem? Se Ele é a fonte de todo o bem que há na terra. Até a sua misericórdia sem Ele é trapo. Até seus atos supostamente de justiça sem o Deus que é justo é podre. Não, eu vou dar um arroz, mas eu não quero contato com Jesus. Eu vou dar uma cesta básica para me sentir bem. Me sentir bem. Outras religiões que servem outros deuses faz assistencialismo muito melhor que a igreja. Quantos estão me entendendo aqui? Eu não estou criticando o cuidar dos órfãos e das viúvas. O que eu estou te dizendo é que a responsabilidade social da igreja não está acima da responsabilidade espiritual dela. E a responsabilidade espiritual da igreja é apresentar a Cristo Jesus. É se tornar a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. E o arroz e o feijão, ele perde seu efeito depois de um pouco tempo. Ah, mas a água da vida faz as pessoas nunca mais ter sede. O pão vivo que desceu do céu faz o faminto nunca mais necessitar pão. Então não é só o momento que você está passando de limitações e de falta que vai dizer quem você é, mas o alimento que te alimenta e a água que te sacia. Essa é a função da igreja. Ainda que carreguemos um legado social, ainda que carreguemos uma esperança social, nossos olhos estão na eternidade. E na eternidade que eu acredito, não haverá mais sede nem fome. Nem lágrima nos olhos choverá. Amém, irmãos? Eu falei que as coisas iam melhorar. Agora eu quero te falar sobre, você sabe que não está só. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 14. Estou me encaminhando para o final, daqui a pouco. João, capítulo 14, a partir do verso 15. Vamos. Vocês têm percebido muitas cadeiras vazias ao nosso redor? Isso. O Senhor está bradando do céu, eu quero incomodar vocês. É isso. É isso, irmãos. Vida de crente tem que ter incômodo, tem que ter espinho na carne. Oh, Jesus. Sabe?
O dia que a sua vida estiver tudo bem, tudo voando, tudo fluindo, tu procura uns 10 demônios para dar uma surra, irmãos. O maior norteador de vitória na vida do crente é o incômodo ao inferno. Se a gente entender isso. Ele nos deu os 5 sentidos. Desculpa as irmãs, o 6º sentido não é comprovado. A minha Bíblia não... tem pistas. O que não está escrito não vale. Estou brincando. É aquela coisa da mãe que fala assim, leva o guarda-chuva com sol. Mãe, pelo amor de Deus, está fazendo sol na volta. Meu Deus, uma tempestade. Quase que a unção de Elias, ela viu uma nuvem do tamanho de um ramo. Não é possível. Ou então a mãe que joga aquele chinelo sensitivo, já viu? O havaiano que faz curva? Vocês não conhecem? Ela joga aqui, irmão, tu vira a esquina e te pega, lá na outra esquina. Meu Deus, como ela conseguiu? Quase um bumerangue. Helena, você não fez isso com o Bruno, não. Várias vezes, por isso que ele é sequelado. Não, olha, isso não pode não, hoje isso é crime, irmãos. Maus tratos infantil. Mas olha o que João, capítulo 14, verso 15, vai atrelar o amor. Para você entender, crente, que se você declara na canção mais linda, ou no seu momento mais emocionado, porque você tem emoção, nessa casa não é proibido se emocionar na presença dele. Chore, babe, grite, corra, Felipe, eu estou com saudade. A casa está maior, meu filho, agora dá. Eu quero ver você deitado no chão. Eu não aguento mais, é isso, Senhor. Ele vai atrelar amor à obediência. Então deixa eu te dar uma boa notícia para você que diz amar ao Senhor. Quem ama, obedece. Eu quero expressar o meu amor a Ele. Obedeça. Eu quero declarar ao mundo que eu amo. Não tem uma canção que diz isso? Tem uma até que diz assim, eu só quero ver você. Não tem essa parada? Eu não gosto muito dessa canção, apesar de eu cantar, porque a melodia é legal, é chicletinho. Mas eu só quero ver você. E o medo é que quando eu estiver diante dele, ele olhe para mim e fala, filho da desobediência. Porque a Bíblia vai dizer que o amor, o verdadeiro amor, além de lançar fora todo medo, está atrelado à obediência. Olha aí, vem uma chave. Por isso que o meu medo não sai. Pastor, por que eu não venço meus medos? Porque você não prova do verdadeiro amor. Não, mas eu amo. Não. Quem ama obedece. Entendeu? Não. Você não pegou isso no espírito, não. Então peraí. Eu obedeço, com isso eu digo para ele que amo. E se eu amo o verdadeiro amor, eu sou liberto dos meus medos. Então a chave não é mais ficar gritando para o céu dizendo, Senhor, eu te amo. A chave é obedecer. João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus. E eu pedirei ao Pai e lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para. Então ele não está só hoje aqui, ou amanhã, ou semana que vem. É para o Espírito da verdade. Outra palavra-chave. Deus não pode escolher te convencer a partir de um engano. Deus não pode te convencer a amá-lo a partir de uma mentira. É por isso que o evangelho genuíno não atrai mais multidão. Porque estão nos ensinando a amar Deus a partir de um engano. Por quê? Amar é obedecer. Amar é obedecer. Pastor, eu obedeço. Deixa eu molhar o bico. Qual a maior marca de um cristão ou um filho em obediência? Eu estou pregando para mim, tá, irmãos? Entendem isso? Vamos lá, voltando. É porque ele me exortou aqui agora. A maior marca de um cristão em obediência é que ele não anda com medo.
Porque a partir da obediência ele prova do verdadeiro amor. Que não é uma escolha minha ou sua lançar fora o medo, mas uma realidade bíblica. É uma lei. Se você provar do verdadeiro amor, ele vai lançar fora todo. Repete comigo, todo. Todo. Pode ser melhor, todo. Medo. Não há mais motivo para temer. Por quê? Porque você ama a Deus ou porque Deus te ama? Não. Porque você é um filho obediente. Vocês estão sentindo? O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei. Maranata não é um momentozinho da igreja cantando canções chiclete. Maranata é uma realidade da igreja há 2022 anos. Existe uma promessa. E ainda que você morra como Moisés, sem pisar na promessa, você vai dormir o sono do justo. E quando ele voltar, ele vai te arrebanhar dos mortos. Você está entendendo isso? Então não tem a ver com viver 80 ou 90 anos. Tem a ver com escolher a eternidade dele, ainda que morra a vida humana. Mas durma esperando, porque ele vai voltar. É a Bíblia que diz. E nesse tempo que você tem de 80 a 90 anos, abandone a ideia de que você está sozinho. Mas pastor, eu ando um longo tempo do meu dia, eu fico sozinho. Abandone a ideia de que você está sozinho. Eu quero te dar aqui um exercício. Quando você se sentir sozinho, você vai fechar os olhos, onde você estiver. Vai botar a mão no seu coração e vai sentir ele bater. É a vida dele em você. Se você precisa sentir, aperta seu peito mais forte. E quando você vê um coração batendo dentro do seu peito, apesar de tudo o que você fez para merecer a morte, ele te manter vivo. É uma prova cabal de que ele está contigo. Quantos estão me entendendo nessa noite aqui? Então abandone a ideia de que você está sozinho. Abandone a ideia. Mulheres em crise do relacionamento. Vamos lá. Mulheres que precisam e têm que conversar mais, você tem um bom amigo de conversa. Ele se chama Espírito Santo. A partir do momento que conversar com o seu marido ou conversar com a sua esposa se tornou mais importante do que falar com ele. Eu tenho ensinado nessa casa, não ponha ninguém nem nada no lugar dele. Isso é idolatria. O dia que for mais importante para você se relacionar, sentir a presença e conversar com outro ser humano, seja ele qual for, que supra as suas carências humanas, você está praticando idolatria. Seja apaixonado por ele. Sinta falta dele. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim aqui? Precisa voltar a sentir saudade dele. Saudade daquele que acabou de falar. Por que os nossos cultos têm que terminar? Por que esse bendito relógio vai nortear a nossa vida? Deixa eu te dar uma ótima notícia. Na eternidade não vai ter relógio. Eu preciso. Eu não estou te dizendo passar uma semana apaixonado com ele. Estou há 20 anos, irmãos. 20 anos, minha esposa está aqui. Quantas loucuras eu fiz por paixão por ele. E não me arrependo de nenhuma delas. O pisco é a grande loucura. Pessoas recebem revelações em conferência. Pessoas recebem revelação debaixo de uma oração de alguém famoso e poderoso. Não num CTI de hospital. Com a filha à beira da morte. Isso é a maior loucura para mim, cara. Isso é a maior loucura. Quando eu fiz a oração, Senhor,
me leva, mas deixa minha filha. E ele falar para mim, quem disse que é sua? Giovana só começou a melhorar quando eu falei, Senhor, leva, é tua. O Senhor deu, o Senhor tirou. De uma forma sobrenatural. Depois de 23 dias de CTI, de hospital, ela começou a reagir aos medicamentos. Sabe por quê? Porque ela, consagrada no ventre, nunca esteve só. Até que ela cresça e discerna quem é Cristo. O que vale é o que nós fizemos no ventre. Ela nunca vai estar só. Seus filhos valem aquilo que você acredita. Mata ou morre por isso. Se eles são do Senhor, jamais existe a possibilidade deles estarem só. Abandone a ideia de que você chorou sozinha. Pastor, doeu, eu sei ou imagino. O dia da morte de alguém querido. O dia da briga matrimonial. O dia dos desrespeitos do filho. O dia da falta do alimento. O dia que um filho pede um Danone. Um Danone. Eu lembro como se fosse hoje. Eu era menino. Eu vim de um casal muito pobre. Minha mãe normal, trabalhando de estagiária. Meu pai soldado da Marinha. E eu nunca tive, até meus 8 para 9 anos, eu nunca tinha tomado um iogurte. Para essa geração, iogurte é a coisa mais corriqueira do mundo. Mas para a minha geração, iogurte era coisa de rico. Eu descobri, cara, que colocar que suco no leite faz iogurte, quer dizer. Era o meu iogurte. Sabe que suco? Que suco? Aquele da jarrinha, que tem uma carinha que ri pra você? Que tipo assim, me usa muito que eu vou te matar. É algo nesse sentido. O litro de leite era barato e a gente juntava 2, 3 amigos e comprava 1 litro de leite. Fazia o furinho e jogava ali o pó. Pozinho. Dá um câncer que é uma beleza, mas um pozinho. Meu irmão, aquele litro de leite cor de rosa, morango. Aí a gente até mudava o sabor. Uva. Sacudia e dividia. Cara, tinha que contar as gotas. Ao nível. Rolava briga, irmãos. Briga feia. Aquele era meu iogurte. Como era bom. Vocês estão entendendo? Como era bom. Mas eu começo a entender depois de um pouco mais de 20 anos convertido, que no meu tempo de escuridão e ainda que na ignorância, eu nunca estive só. No ventre da minha mãe, e até hoje, 45 anos, pronto para ser pai pela 3ª vez. Eu tenho a coragem e a ousadia de olhar nos olhos das minhas filhas e dizer, vocês nunca estarão só. Ainda que seus pais não estejam, ainda que você vá para um lugar que eu não esteja, porque é assim, irmãos, nós não criamos filho para o mundo, nós criamos filhos para o Senhor, e o mundo é o quintal deles. Pai, eu oro para que não os tire do mundo, mas para que os guarde. Você não vai conseguir acompanhar eles a vida toda. Eles crescem e precisam voar. E a única coisa que você vai ter é a certeza que a sua fé tem de no dia mal deles, que vai doer mais em você do que seu dia mal, você olhar para eles e falar, filho, filha, você nunca vai estar só. Sabe quanto isso é poderoso? Isso vai te fazer dormir nas madrugadas em que ele não estiver perto de você. Você acha que você vai ser o poço da juventude a vida toda?
O moleque tá vindo, irmãos, eu vou ter que jogar bola, soltar pipa. Um dia o pai falou para mim assim, eu não sei mais o que eu faço com meu filho, eu não deixo ele sair, porque eu sei que o que ele faz lá fora é ruim. E eu criei meu filho na igreja, eu não vivi para ver isso. Eu falei para ele assim, você tem duas opções. Ou você vai junto com ele, ou você acredita naquele que você depositou dentro. E diga para ele todas as vezes que ele sair, pode ir. Mas eu tenho que te dizer uma coisa. Você não vai estar só. Eu posso não estar contigo. Mas aquele que eu acredito que é dono da minha vida, aquele ao qual eu entreguei você no ventre, ali ele vai estar no lugar mais podre que você possa encontrar. Porque ele não vai se limitar por lugares geográficos ou por promiscuidade que possa haver no ambiente. Basta você lembrar de onde você saiu e o quanto você era podre sem ele. E deixa eu te falar, quando ele fala assim, ele me resgatou do império das trevas, eu queria que você fizesse uma viagem e imaginasse o que é império das trevas. Porque a gente fica assim, Senhor, manda as prostitutas, manda os viciados, manda os bêbados, manda os perdidos. A gente espera que eles entrem ali de paletó. O dia que entrar uma prostituta aqui, vestida como prostituta, você vai entender até onde vai a sua fé. Pastor, o meu marido, pastor, olha essa mulher entrando aí. Irmãos. Seu marido ou sua esposa precisam ser primeiro dele. E se o seu ciúme te corrói por dentro, te adoece, a ponto de você não acreditar nele, infeliz você é. Porque um homem e uma mulher temente a Deus, antes de trair a sua esposa ou seu esposo, trai primeiramente aquele que jamais, repete comigo, jamais me deixa só. Abandone a ideia de que você está sozinho. Nunca esteve, nunca estará. Ele sabia exatamente que iríamos enfrentar e fez questão de revelar. Ele não precisava nem falar, mas deixou registrado. Fica tranquilo, órfão você não fica. Em outros textos, fazendo alusão, a gente vai lembrar, por exemplo, pode uma mãe abandonar o filho que ainda amamenta? Pode um pai esquecer dele? Pode, mas ele não. Ele não. Abandone a ideia de que está sozinho. Nos seus erros e acertos, ali ele está. Abandone a ideia que o seu pecado é capaz de afastar ele. Quem vai para longe é você, não ele. Você abre o jornal e vê, irmão matou irmão, foi o primeiro assassinato que a Bíblia relata. E eu amo a palavra de Deus, sabe por quê? Porque ele não é um livro de vitória. Eu amo a palavra de Deus porque não é um livro que fica contando carochinha para te convencer de um Jesus que nunca existiu. Ele é um livro que conta a verdade. E a verdade, inclusive, nas derrotas. Então, as derrotas não dizem quem você é, mas está te formando a imagem e semelhança dele, porque você sabe que venceu o dia mal por ele, com ele e para ele. Você não pode mais viver uma vida de, eu rejeito palavra negativa. O que é palavra negativa? Um rei, segundo o coração de Deus, ir por alpendre, ver uma mulher nua e adulterar e cometer assassinato. Essa é a palavra negativa, está escrito. O profeta, no auge do ministério, promoveu uma chacina de idólatras e feiticeiros. Diante de uma ameaça, se enfia para dentro da caverna e deseja a morte. É as derrotas de homens e mulheres normais e comuns, mas que entenderam que nele fariam proezas. Depois de entregar Sara, Abraão não ficou chorando aos pés do Senhor, dizendo, eu me perdoo, eu não vou conseguir mais fazer nada para o Senhor. Esse peso, esse jugo. Não, irmãos, não.
Seus pecados de ontem precisam ser lançados hoje no mar do esquecimento. E você sair daqui entendendo, você não está sozinho. Você não está sozinha. Abandone a ideia de deixar Cristo porque se sente só. Os homens podem te deixar, mas Ele não. E tem poder em Cristo para suprir toda a sua carência. Ei, irmã, tente conversar com o Espírito Santo quando a sua alma gemer de carência de falar com o seu esposo. Inclusive na conversa, peça a Ele para converter o coração do seu marido. Ei, irmão, quando você tiver as suas crises dos boletos que não bate, que o dinheiro falta, experimenta conversar com aquele que nunca te deixou só, inclusive quando você fez a dívida que sabia não pagar. Porque se o meu pecado não o afasta de mim, eu preciso desistir da ideia de ir para longe. Porque Ele vai estar ali no buraco mais fundo e no alto do mais alto monte. Ali Ele estará. E para terminar, o último motivo. Eu botei um monte de texto aqui, meu Deus. Nem sei para que eu fiz isso tudo. Terceiro motivo grande para que você entenda, saia daqui convencido e desista de uma vez da ideia de abandonar a Cristo, o autor e consumador da sua fé, o autor da vida. Fora dele não há vida, há morte. E eu não quero ter o desprazer de te encontrar pela rua um defunto andante. Porque o fato de você não estar a 7 palmos da terra não diz que você está vivo. Só estamos vivos em Cristo Jesus. Ele é a nossa vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a nossa vida. Terceiro e último motivo, que se esse não te convencer da loucura que é viver sem Jesus, eu não sei o que mais pode te convencer. Porque se você não foi levado pela pedagogia da dor, que é lembrar do que você é sem Ele, você precisa lembrar da pedagogia da recompensa. Ele é galardoador daqueles que o buscam até o fim. Até o fim. E não adianta negar, não tem a ver com uma vida de vitória, é entender que até o fim Ele vai te presentear com a coroa da vida. Eu preciso que você entenda isso. Ainda existe recompensa para os remanescentes que não se dobraram ao mundo, que não se dobraram às concupiscências da carne, mas sofreram em seu próprio corpo mortal as marcas e chagas de Cristo, que escolheram seguir a Ele até o fim, até o último fôlego dessa vida momentânea que vivo, porque eu sei o que me aguarda. Você precisa entender e sair dessa noite convicto do que te aguarda. João, capítulo 14, verso 1, vai dizer: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos ou moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. Ei, escuta aqui para mim, olha para mim. Já tem. E ele ratifica explicando isso para você entender. Ele não subiu para construir a cidade santa, já está desde a fundação do mundo. Ei, eu vos digo, na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse isso, por amor a vocês, eu subiria agora e construiria uma. Sabe o que Deus está dizendo? É impossível viver uma vida de obediência, de amor a Deus e não ser recompensado no final. Essas duras, essas momentâneas tribulações, esses momentâneos sofrimentos vão ser presenteados por uma vida eterna de glória. Eu preciso que você volte seus olhos para a eternidade. Eu preciso que você volte seus olhos para o céu e entenda: Ele é galardoador daqueles que o buscam até o fim. Então o mais importante não é o seu começo. Me senti Felipe agora, falei até com a entonação da voz.
Eu não sei porque que eu faço isso comigo mesmo. Eu mesmo me derrubo. Era o momento que eu ia explodir. Escuta. Aleluia. Aleluia. É porque quando eu sinto ele, eu fico com medo de atrapalhar. Ele está falando com alguns aqui coisas que eu não estou nem falando. Entende isso? Está gravando, essa parada teologicamente eu estou viajando, mas deixa eu te falar uma coisa, o Espírito é muito maior, o Espírito Santo é muito maior do que as palavras que eu estou dizendo agora. Você sabe exatamente onde ele entra e esmiuça o seu interior. Ele sabe exatamente o que precisa tirar de você hoje. Nenhum pregador nessa terra pode ter capacidade, pode ter poder para alcançar aquilo que o Espírito deseja fazer na sua vida. É uma obra que não é de homens. E eu não tenho a mínima pretensão de falar aquilo que possa fazer sentido para você, mas a minha oração é para que ele te encontre por dentro. E mude essa ideia de viver sem ele. E mude essa ideia de achar que tem vida sem ele. Aleluia. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eles teriam dito: vou preparar-te um lugar. E se eu for, eles prepararam um lugar, voltarei, ainda que eu vá. Oh, Jesus. Maranata não pode ser uma canção. É uma verdade bíblica. Não, Maranata não pode ser um momento da igreja. Precisa ser um estilo de vida. Eu escolho viver 80, 90 anos para Ele, porque sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive e Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim. E não bastante, Ele mandou um Espírito que é santo, de que me convence de todo pecado, justiça e juízo, que me aconselha nos momentos difíceis, e que é presente como o ar que eu respiro. O ar que você respira não é mais real do que a presença do doce Espírito Santo. Ainda que me falte o ar, ainda que me falte o ar nos pulmões. E se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Você não precisa procurar por um lugar. O desejo dele é ter você, é ter a mim, onde ele está. Por isso a nossa busca é por uma pessoa. Por isso que nós não estamos... Oh, Jesus. É isso, Senhor. Por isso que nós não estamos maravilhados com a possibilidade de ter castelos, ruas de ouro, porque o nosso amor, o alvo da nossa vida, da nossa paixão, o que faz sentido viver é Ele, e é por Ele, com Ele, sem Ele nada faz sentido. O cristianismo sem Cristo é uma religião vazia. O cristianismo sem um Cristo que morreu no meu e no seu lugar é chato, é obsoleto, é ultrapassado. Mas quando eu entendo que Ele está comigo e Ele vai voltar, nele não somos desamparados, desabrigados ou sem pátria natal. Ele te deu uma identidade. Ele te fez cidadão do céu. Entenda isso, você não é qualquer um. Não se comporte como qualquer um. Comecei dizendo no texto: não volte aos pensamentos fúteis, à promiscuidade da alma. Você não pode ser mais qualquer um. Ele marcou a sua vida, e ainda que você ande por esse mundo errante, Ele vai te perseguir. Ele vai te perseguir. Ele vai frustrar os seus planos longe dele. Eu não sei se você está alcançando isso que eu estou falando. Ele vai frustrar os seus planos que foram feitos, onde Ele não é o centro, o alvo, o começo e o fim.
Eu preciso terminar, a gente precisa cear. Apocalipse capítulo 2. Ah, como eu queria que ele falasse palavras eternas dentro de você. Ah, como eu queria me calar aqui e você não olhasse para trás para achar a hora que te rege. Como eu queria, irmãos. Ah, eu sonho com um dia sem fim, irmãos. Senhor, não é o nascimento do meu filho que me prende aqui. Se o Senhor tiver que voltar nessa noite, Senhor, não são as coisas desse mundo que podem me prender aqui, Senhor. Há uma sangria desatada dentro de mim em busca por Ti, Jesus. Não são esses utensílios ou esse prédio que pode nos prender aqui, Senhor. Não são os calos da mão e nem tudo que foi entregue aqui que pode nos prender aqui, Senhor. Nós escolhemos abrir mão de tudo, de todos, para ver os céus se abrir e o Senhor voltar para nos buscar. Eu oro por uma urgência no teu espírito. O Senhor me mostra que alguns estão calculando o próximo passo. Eu oro para que não haja próximo passo. Ah, entendi. Te convidaram por um culto numa religião. Ele não é uma religião, ele é o Cristo, o ressurreto, o Cordeiro Santo de Deus, que tem poder de arrancar o pecado da nossa vida. Não tem a ver com uma mão de alguém sobre a sua cabeça. Um convencimento do Espírito eterno de poder dentro, te convencendo que sem Ele não tem vida. Abandone essa ideia. Esse amor que é obediência precisa ter comprometimento total. 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 Tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Ah, eu tenho uma família dele. Ah, eu tenho filhos, é dele. Pastor, esse evangelho é duro. É o evangelho que vai nos ferir e nos preparar para os últimos dias. É o evangelho que vai te capacitar a olhar nos olhos do mal e dizer não. É o evangelho que amanhã, segunda-feira, vai te dar autoridade para enfrentar o pecado e vencer. E isso é vitória. Aleluia, isso é vitória. Isso é vitória. Isso é vitória do céu na terra. Isso é vitória de Deus na sua vida. Ah, quando o pecado vem, e você com toda a autoridade diz não, aparta-te de mim. Filhos maduros não são aqueles que vencem, mas os que resistem. Os que resistem. Porque a vitória, irmãos, a vitória é Cristo. A vitória é Cristo. Não é o que a sua mão pode tocar. A vitória tem nome e ele se chama Cristo, o eterno, o poderoso, o maravilhoso, o amado da nossa alma, a razão de estarmos aqui nessa noite. Apocalipse 2:25 vai dizer: tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. Pastor, eu não preguei em conferência, eu não preguei 3.000 almas foram convertidas, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. Então se apegue ao que você tem. Você é templo.
Se apegue ao que você tem. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, olha aí, vencer e vontade, vencer e obedecer. Não são suas causas, é a causa de Cristo. Não são seus projetos, é o propósito eterno. Os que vencer, não é sua conta bancária, é o seu coração. É uma obra de convencimento de dentro para fora. Não é seu emprego, é a provisão do céu descendo sobre a sua casa. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Você precisa repetir para a sua alma até o fim. Senhor, eu oro para que a palavra pregada nesse altar seja até o fim, Senhor. O livro que nós enterramos vai apodrecer com o tempo, Senhor. Mas a sua palavra não passará. É até o fim. Até o maior acontecimento do universo acontecer. Até que ele volte, abale o cosmos. Até que ele volte, o universo se dobra diante dele novamente. Até que ele volte e bota em ordem toda a casa deformada. Até que ele volte e te dê um corpo glorificado. Irmão, você está preocupado com as dores que você sente? Você está preocupado com os cabelos brancos que aparecem? Eu quero te dizer, existe um corpo glorificado para você. Um corpo glorificado. Você vai voltar a correr como corça. Você vai voltar a pular. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. O que Jesus está dizendo? Para aqueles que vencerem até o fim, vocês vão brilhar pelas nações. E o mundo caído longe de Deus não vai conseguir resistir à luz da estrela da manhã. Se eu não te dei motivos nessa noite o bastante para você desistir da ideia de se afastar de Cristo, se eu não te dei motivos o bastante para você abandonar o pecado e viver uma vida santa e pura por amor a Ele, a obra de santidade não é fruto do seu sofrimento humano. A obra da santidade é fruto do governo do Espírito Santo. Só Ele tem poder de te fazer andar no meio das trevas sem se contaminar. Fique de pé, eu quero orar por você.